Turbulência versus calmaria. Como que você interpreta essa frase? Nós estamos aqui fazendo uma analogia entre as circunstâncias que acontecem no mar, ou no contexto mais marítimo, com as situações que acontecem também na nossa vida cotidiana. E essa frase faz um vínculo muito interessante com o título que nós estamos trabalhando aqui hoje no nosso segundo encontro, que é Turbulência versus Calmaria. Gente, quem não se depara, né, com essas circunstâncias aí na vida? Momentos em que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, onde tá uma calmaria, onde a gente não precisa se preocupar com muita coisa, mas de repente vem uma turbulência que a gente não estava preparado, né, para lidar com aquele desafio. E obstáculos, desafios, problemas, eles podem ser comparados às turbulências que nós temos na nossa vida. Mas, diante tanto da calmaria quanto dessas turbulências, o que é mais importante é a nossa centralidade enquanto pessoa para buscar a resolutividade, estar na liderança da resolução daquelas circunstâncias e ultrapassá-las. Afinal de contas, tanto uma situação quanto outra, né? Ou seja, qualquer situação que aconteça na nossa vida, ela tem basicamente um objetivo: de nos fortalecer, de nos colocar, né, numa postura de aprendizado, de força e de resistência ou de resiliência para as próximas circunstâncias. E mediante o aprendizado, a gente inclusive pode ensinar a outra pessoa a não cair nos mesmos erros, a não cair nas mesmas circunstâncias que pra gente foi, às vezes, até uma dor. Né? É claro, tem turbulências que a gente nunca vai estar preparado. Por exemplo, situações de saúde, de luto, coisas que acontecem, né, na vida das pessoas que a gente ama. É claro que com isso a gente nunca vai estar preparado, né? Tanto que vem assim, de forma de repente. Você pode estar até numa calmaria, se vir essa notícia relacionada à luta, relacionada à saúde, a gente fica muito sensível, né? A gente cai numa turbulência diante daquelas circunstâncias. Mas, tanto uma situação quanto outra, ela tem esse objetivo de nos colocar, enquanto pessoa humana, né, no nosso desenvolvimento da vida, uma postura mais fortalecida, mais prudente, mais capaz, mais inteligente, diante de cada circunstância. Para a gente colocar até assim como um exemplo também, a palavra turbulência, embora a gente está tratando aqui, né, no universo marítimo, mas ela também está dentro de um contexto do aéreo, né, dos espaços aéreos. Eu estava conversando com um piloto há muitos anos atrás, né, como que eles fazem para lidar com uma nuvem muito escura, onde a chuva, né, já está chegando e possivelmente vai cair uma chuva muito intensa. Se não tiver impossibilidades do voo, o que eles fazem é enfrentar a nuvem, colocar, né, o avião diante da nuvem e passar por dentro dela e seguir o voo acima da nuvem. E é exatamente isso que a vida nos convida a fazer diante das nossas turbulências, diante dos nossos desafios e dificuldades. Não adianta a gente querer passar para alguém, não adianta a gente querer distanciar ou ignorar aquela situação, porque às vezes o problema ele vai ficando cada vez maior, né? Quanto mais a gente enfrenta a situação, mais rápido você aprende, mais forte você fica, mais sagaz, mais ágil diante daquela situação, até mesmo para não cair em outras circunstâncias. E a cada problema, pelo menos uma solução, né? Essa eu falo que é uma das boas notícias quando a gente está lidando com algumas situações, problemas da vida. Para cada problema, pelo menos uma solução. Lá no escritório a gente gosta muito de fazer a dinâmica de pedir o cliente para colocar um número no centro de uma folha, vamos imaginar aqui o número 5, e a gente pede para que ele busque alternativas diferentes de se chegar naquele número 5. Pode ser 10 menos 5, 7 menos 2, raiz quadrada de 25, 50 dividido por 10 e por aí vai. Né? Mas existem outros caminhos, outras formas de resolução para se chegar àquele resultado. Então, é necessário a gente buscar, né, diante das situações que mais nos exige energia, capacidade, né, que são as situações de turbulências da vida, esse autoconhecimento, né? E dentro desse autoconhecimento é necessário você também saber a que horas você vai pedir ajuda ao outro para te dar o suporte naquele momento, mas para que você possa caminhar depois. Tá? Pedir ajuda é sinônimo de humildade. Muitas das vezes a gente precisa, assim, de dividir aquela situação que está sendo um fardo, que está sendo uma turbulência, uma dificuldade, com uma outra pessoa, não por uma questão de dependência, mas por uma questão de que talvez aquela pessoa já tenha passado por uma situação que pode te ajudar. E aí o seu caminho, a sua resolutividade pode ser mais rápida.
né? Mas a gente sempre vai alertar. Cuidado com quem você divide essas informações que são mais delicadas e sensíveis a nós, né? No ambiente da psicologia, a gente trabalha com a ética, com o sigilo. Então, tudo aquilo que se diz dentro de um consultório fica ali. Agora, quando a gente toma a liberdade de dividir isso com um familiar, com um amigo, a gente tem que tomar cuidado, né? Por isso que a gente sempre fala assim, quer fazer o teste, né, de se a pessoa realmente é seu parceiro, né, uma pessoa que vai te respeitar, divida uma informação que não tenha grandes importâncias assim e veja como que vai ser a reação dela. Espera-se, né, que no nosso contexto de família, no nosso contexto de pessoas mais próximas, né, nas amizades, a gente possa contar com elas, né, contar em qualquer circunstância, seja na calmaria, seja na turbulência. Mas, até isso, a vida também nos apresenta como um desafio, às vezes é necessária essa seletividade. E dentro dessa seletividade, para se resolver uma situação, quando se trata de relacionamentos, né, e o problema é o relacionamento, às vezes a gente chega também num limite. E é necessário a gente ter a inteligência para saber que ali é o limite daquela relação. Claro, a gente não levanta bandeira aqui, né, quando esse relacionamento está dentro de um contexto de família, para divórcio e separação. Mas a gente também não fecha os olhos quando esta é uma alternativa, digamos assim, saudável para todo mundo. Porque muitas das vezes o casal ele está em constante conflito que atinge os filhos de tal forma que é melhor cada um seguir a sua vida e manter as responsabilidades sobre os filhos do que permanecer num ambiente onde todos se machucam. Não é o objetivo, mas é uma das resoluções. Tá? Às vezes a gente tem que abrir mão daquela situação que tanto nos fere. Mas, para não se chegar a esse extremo, vamos corrigindo as nossas rotas, as nossas turbulências na parceria, né? No vínculo de um com o outro. E aí a família está ali justamente para isso, para nos dar suporte e apoio quando é necessário. E quanto mais a gente treina os problemas pequenos, digamos assim, né, os problemas de menor intensidade no cotidiano, mais fáceis vão ser para que quando surgir problemas maiores, a gente já tenha esse fortalecimento. Então, gente, problemas que tendem a ser turbulências na nossa vida vão acontecer com todos nós. Ninguém está imune dessas circunstâncias, mas a nossa postura de resolução e a nossa decisão de enfrentamento vai fazer uma grande diferença. Então é aí que nós precisamos de nos fortalecer, buscar um autoconhecimento, buscar ajuda se for necessário e também afastar do problema por alguns minutos, por algum momento, para a gente se recompor. Isso se faz, pode ser numa caminhada, pode ser ouvindo uma música, pode ser no momento onde que você sai de casa, mas são estratégias não para fugir da situação, e sim para pensar nela de uma forma mais afastada. Tanto que a gente até faz uma comparação, né? Às vezes para falar na psicologia o porquê que a gente não pode atender um cliente que seja muito próximo a nós, amigos e familiares. E é basicamente esse exemplo aqui que a gente fala, né? Quando a gente vai ler um texto, quando a gente lê ele muito próximo a nós, a gente não tem uma visão clara do que ele apresenta. Então é necessário uma distância. E essa distância vai me dar uma clareza e uma visão ampla daquela circunstância. Então, quando a gente está em casa, passando por uma situação de muita turbulência, às vezes é necessário sair um pouquinho, se recompor, buscar, né, a centralidade, às vezes até a espiritualidade, para retornar à situação já com as possíveis soluções. E aí esse princípio da matemática, ele se aplica, né, diante de cada problema, pelo menos uma solução. Às vezes a gente, na conversa, no diálogo, a gente vai encontrando outras formas de resolver aquela situação. E podem ser até tentativas. Vamos tentar nesta opção. Depois vamos tentar nessa ocasião. Depois vamos tentar aqui até conseguir resolver aquela situação. E tanto a calmaria quanto a turbulência, elas têm o mesmo objetivo para nos fortalecer e colocar nós, enquanto seres humanos, pessoas mais evoluídas e desenvolvidas. E essa turbulência, né, como diz a frase, não se formam bons marinheiros em águas calmas, é porque diante daquelas circunstâncias que estão mais exigentes a nós, é o que vai fazer este ponto de virada para você ser mais inteligente, mais capaz,
né? E até mesmo ensinar outras pessoas para não passar por aquela mesma situação que você, como se nós fôssemos, entre aspas aqui, professores uns dos outros. Mas isso também vai depender de diálogo, né? Mas que a partir do momento que você aprendeu uma determinada situação, passe adiante aquilo que é de aprendizado, para que outras pessoas também não caiam nas mesmas turbulências que nós, né? Mas toda turbulência tem esse objetivo, de fazer com que nós tenhamos mais força, mais foco, mais objetivo, sejamos às vezes até mais inteligentes. E ao longo da vida, cada fase vai ter a sua turbulência específica. Não pense que é só porque é criança, né, que a gente até brinca assim, nossa, não paga nenhum boleto, né? Que eles também não passam pelas turbulências de às vezes entender como que funciona o mundo, como que funciona as situações da casa, da comunidade, situações às vezes de conflito na escola também, né? Então eles têm as turbulências deles, muitas das vezes em menor proporção do que os adultos, mas eles já têm aquelas turbulências. Na fase de adolescente são outros, na fase de adulto são outros, na fase do idoso são outros. Então, ao longo da nossa vida, tanto as situações de turbulência quanto as situações de calmaria vão fazer parte. O que nós precisamos é de manter a nossa centralidade no autoconhecimento, no bom senso de não estar no desequilíbrio, porque outras pessoas não têm nada a ver com os nossos problemas, e a gente manter a fé sempre acesa para superar aquela situação e enfrentar, tomar a atitude desse enfrentamento. Se precisar de buscar alguma ajuda, que façamos isso, mas que não precisamos de cair na dependência de outras pessoas resolverem as nossas circunstâncias. Tá? Então a gente finaliza esse momento, né, esse raciocínio nosso, sabendo que tudo passa. Tanto as situações de calmaria quanto as situações de turbulência, tudo vai passar. E no momento em que se passa, a gente precisa de ter essa reflexão de como que nós reagimos, como que nós, digamos assim, funcionamos enquanto pessoa em cada uma dessas circunstâncias. E buscar os pontos de melhoria cada vez mais. Porque novas circunstâncias de calmaria vão vir na nossa vida e outras situações de turbulência também. E que nós possamos estar sempre dispostos a enfrentar o problema para que assim ele possa ser resolvido e resoluto na nossa vida. Despeço aqui de vocês, né, desejando muita força, muita coragem e nos colocando sempre à disposição para contribuir, ajudar e redirecionar naquilo que vocês precisarem. E se por acaso chegar numa situação onde que nós não vamos ter a competência técnica para direcioná-los, a gente faz um encaminhamento. Mas sem uma resposta, sem uma possível solução, vocês não ficam, tá?